Amém. Boa noite, amigos, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Bom, estou por aqui mais uma semana, o início de semana, né? Para compartilhar a palavra de Deus, para conversar um pouco a respeito do Senhor, da sua palavra, dos seus mistérios, né? O mistério do Espírito Santo, no caso. E de alguma forma fazer, né, papel de evangelista, né? Vamos falar um pouco hoje sobre isso, né? Em nome de Jesus. Eu dou a bem-vinda aos irmãos, a Gustavo Ramos, Roberto Neto, a todos os irmãos que estarão aí se conectando, em nome de Jesus. Irmãos, quem les fala mais uma vez, seu amigo, seu irmão, seu servo, né? Missionário e profeta César Augusto Machado Figueira, né? E estamos aqui para compartilhar um pouco a palavra do Senhor, né? Esse tema que para mim é importante, me sinto ministrado, né? Boa noite a Miriam Pinheiro, Deus te abençoe, em nome de Jesus, pastora de Deus. Irmãos, eu coloquei esse tema, esse título, Tempo dos Chofares, né? Profetas, evangelistas, né? Aqueles que se movem nesses ministérios e que o Espírito Santo opera através deles nesses ministérios, né? O ministério do profeta e o ministério do evangelista, você vai entender claramente, né? Claro está que agora nesses últimos tempos, o Espírito Santo ele tem derramado uma unção profética sobre a sua igreja, né? E todos nós sabemos isso através do Espírito Santo, porque quando você fala, ou quando eu falo, ou quando a palavra de Deus fala sobre o mover profético, está falando do mover do Espírito Santo. Então é por isso que eu falo que nesses últimos tempos, né, a igreja, né, é uma igreja profética. É mesmo que não entenda essa palavra profética, mesmo que quizás não, humanamente não chegue na sua razão ou seu raciocínio o que é o profético, mas de uma forma bem rápida, o profético é simplesmente, né, a movimentação, né, e o agir do Espírito Santo na igreja, né, numa pessoa, no ministério, no ministro. Deus abençoe meu irmão Ságares dos Santos Martins. Irmão, Deus te abençoe, glória a Deus. Irmão, estamos num tempo muito importante da história da igreja. Estamos num tempo muito importante, muito delicado, um tempo de muita cautela, vamos usar essa palavra, um tempo onde você e eu temos que ter muito cuidado, muito discernimento, irmãos. É um tempo onde muita gente está profetizando, é um tempo onde muita gente está liberando palavras, né, proféticas. É um tempo onde em muitos lugares, não somente aqui no Brasil, na Venezuela, nos Estados Unidos, muita gente tem se levantado, porque estamos num tempos finais, né? Tempos de crise, tempos de pandemia, tempos de quarentena, tempo onde a igreja está precisando de auxílio, né? Sim, a igreja cristã evangélica, protestante, aqueles que invocam o nome do Senhor, aqueles que se chamam pelo nome, está precisando de auxílio. Nós estamos precisando, né? Nós estamos com fome, não fome de comida, mas fome de verdade, de ouvir a palavra de Deus. E é por isso que Deus, nesses últimos tempos, Ele levanta, né? Ele ativa ministérios, Ele ativa ministros. Deus sempre, de geração em geração, Ele sempre levanta um profeta, né? Ele sempre levantou um profeta, levantou dois profetas, às vezes contemporâneos, né? Mas sempre Deus levantou um homem. Deus sempre levantou um homem. E é por isso que a Bíblia diz que a oração de um justo só tem muito poder em seus efeitos. Então Deus, irmãos, sempre levanta um. Deus. Eu estou falando com recalque, estou sempre falando bem firme a palavra Deus, o Senhor.
Sempre. Ele levanta um. Se Ele quiser levantar 2 ou 3, amém. Se Ele quiser levantar um ministério, amém. Glória a Deus. Mas Deus sempre levanta uma pessoa que ouve, que escuta Ele, que fala, né? Representando Ele e representando o seu reino, né? Sempre Deus escolhe um. Se você tem lido a Bíblia e lê a palavra, bem-vinda minha amiga Janete Ramírez, né? Você vai perceber desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus, né? Sempre Ele escolheu alguém. Deus sempre Ele elegeu uma pessoa, um homem, uma pessoa de Deus. Deus sempre escolheu uma pessoa, sempre, né? Desde Gênesis vemos o Adão, vemos o Enoque que foi arrebatado, né, em vida, que pregava uma palavra profética muito adiantada para a sua época, para o seu tempo. Glória a Deus. Bem-vinda Amanda Monteiro. Então, meus irmãos, Deus sempre levanta. Deus levantou o Noé. Deus levantou muitas pessoas. De aí para frente, Deus levantou pessoas. O Jacob e Abraão, Jacob, Isaac, José, Moisés. E Deus começou a levantar muitos juízes. Deus sempre levantou homens e mulheres, né? Deus sempre levantou um profeta. Deus sempre levantou pessoas, um homem que escuta o que a multidão não está escutando. Deus sempre levantou uma pessoa que escuta e que ouve o que a multidão não está ouvindo. E isso é muito, muito importante nós sabermos nesse tempo. É muito importante porque nesse tempo a multidão está falando. E aquele com quem Deus fala, quizás Deus ainda não deu autorização para falar. Ou quizás está envolvido pelo medo, pela vergonha, né? E Deus está chamando essas pessoas. Por isso que eu coloquei o tempo dos chofares. Eu assemelho, né? Eu comparo os ministérios proféticos e evangelísticos, né? O ministério do profeta e o ministério evangelista, como o ministério do chofar, né? Ministérios que anunciam a palavra, que sopram a palavra de Deus, né? O fôlego da vida de Deus através do evangelho, através das boas novas. São aqueles que deixam um legado. São aqueles que deixam um legado para outra geração que vem, né, atrás deles. E nós vemos tudo isso bem claro na palavra de Deus. E tudo isso é bíblico. O legado, deixar um legado, isso é algo bíblico. Que a palavra não usa o termo legado, né? É outra coisa, mas está aí na palavra, está aí na Bíblia. Só basta ler e perceber, discernir, ver com os olhos humanos e até com os olhos espirituais e até com os olhos humanos. Que sempre Deus levanta um homem, um profeta que deixa um legado, levanta um evangelista que deixa um legado. E isso é muito importante nós como cristãos sabermos, né? Em nome de Jesus, porque a multidão está falando. Esse é o tempo onde a multidão, todo mundo está falando. Onde todo mundo está falando muita coisa. Esse é o tempo onde todo mundo está falando muita coisa. Esse é o tempo onde todo mundo quer falar, quer profetizar, né? Da parte de Deus. E muitas vezes essa maioria, essa multidão não está ouvindo Deus. Essa multidão não está captando as ideias do céu. Essa multidão não está captando, né, a linguagem do Espírito. Agora falo do Espírito. Essa multidão não está realmente ouvindo e vendo o que Deus está ouvindo e o que Deus está vendo. Não está enxergando. Então a multidão muitas vezes leva aqueles que são chamados de verdade, aqueles que são ungidos pelo Espírito, aqueles que foram levantados por Deus, chamados por Deus para o ministério na sua geração, ou nesta geração, falando especificamente desta geração. E Deus está chamando você. E você não pode calar, você não pode ter medo da multidão, você não pode ter medo do que fala a multidão, você não pode ter medo do que a multidão disse, que fala de parte de Deus, irmão. Deus te chamou a ti. E vamos agora à palavra de Deus, né? Vamos ler aqui no livro de Números, né? Números, capítulo 12, né? Opa!
O 12 é um número de governo, um número importante para nós, um número, né, de autoridade. Números capítulo 12, vamos ler em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: E Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope com quem se havia casado, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E disseram: Terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Não falou também por nosso intermédio? E o Senhor ouviu isso. Versículo 3. E Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. Versículo 4. E o Senhor disse repentinamente a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três vinde ao tabernáculo da congregação. E eles foram. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou à porta do tabernáculo, o Senhor. E chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. E o Senhor, ele disse: ouvi agora, preste muita atenção, escute. Meu Deus. E ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em uma visão, ou em visão, né? E falarei com ele em sonhos. Portanto, não é assim, versículo 7, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo boca a boca e de maneira clara, e não por palavras obscuras, e ele vê a semelhança do Senhor. Então, por que não tivestes medo de falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles. E partiu. Amém? Glória a Deus. Né? Então estamos aqui em Números. E vemos aqui uma passagem muito estranha, né? Se fosse nos tempos de agora, né? Você vê mais do que naquele tempo. Mas foi estranho porque 3 homens, incluindo a Miriam, Moisés havia casado, disse, com uma etíope, né? Uma mulher de Núbia, da Etiópia, né? Mas os irmãos deles estavam com ciúmes, estavam murmurando, estavam falando mal do seu próprio irmão, que além do mais era o profeta do Senhor, que Deus tinha escolhido para essa geração, para guiar o povo, era Moisés. Eles estavam falando mal contra a boca de Deus aqui na terra. É verdade, o que eles falaram é verdade. Deus falava também através deles. Deus falava também através de Arão e de Miriam. Ele faz confirmação disso. Mas Deus, ele sela por aqueles que ele escolhe. Eu posso dizer assim, até parafraseando, usando as minhas palavras. Deus sela, né, e cuida por aqueles que ele escolhe a dedo. Por aquele que ele chamou. Por aquele que ele elegeu para uma geração, para fazer algo sumamente importante na sua geração, da sua parte. E nesse tempo, nesse caso, esse homem escolhido por Deus, né, foi Moisés, glória a Deus, né? Mas os irmãos, que eram homens de Deus, Arão, sumo sacerdote, Miriam era profetisa, eram homens e mulheres de Deus. Mas eles estavam criticando, murmurando, falando de Moisés. Criticando Moisés. Questionando, né? Não é que Moisés não possa ser questionado, mas questionar em algo que não era para questionar, que não era da incumbência deles, que não era para eles questionarem, que não tem nada a ver com ele, é a vida de Moisés, é a vida do profeta. E mesmo na vida pessoal do profeta, Deus defendeu, Deus sela por tudo o que é do homem escolhido por ele.
Deus zela não somente pelo ministério. Deus não somente zela pelo ministério profético de Moisés, né? Deus não zela somente pela parte ministerial que ele tocava a Moisés, pelo qual ele foi escolhido, né? Para tirar, para libertar o povo do jugo egípcio. Mas Deus também zela pela sua vida pessoal e defende e defendeu Moisés, porque Deus zela por aqueles que ele chamou, que ele ungiu, né? Ai daquele que mexer com um dos meus ungidos, dos meus pequenos, ai daquele. E esse ai se cumpriu na vida de Miriam, que era aquela que estava falando, né? Tinha que ser mulher. Estou brincando. Então, meus irmãos, a mulher estava falando. O homem escolhido de Deus, né? O profeta, ou o shofar que Deus usava e que Deus usou naquele tempo, era o Moisés. Deus falava, né? Cara a cara, face a face com o seu servo. E Moisés, quizás, como diz aqui, no versículo 5, né? Moisés estava escutando os seus irmãos falarem dele, né? Na cara dele, ou com a cara de pau que eles tinham, para falar mal de Moisés, sem ter medo, sem ter respeito, sem ter temor de Deus, sem ter terror, ao verem que Deus usou Moisés para fazer grandes prodígios lá no Egito, desculpe. E estava murmurando, criticando contra a mão de Deus, contra o shofar de Deus, contra o escolhido de Deus, né? Mas Deus deu a Moisés uma mansidão que não era dessa terra. A mansidão literalmente vem de Deus, meu irmão, né? A mansidão vem de Deus, vem do Espírito de Jesus, né? E Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. Havia homens mansos, mas Moisés era mais manso do que todos. Então Moisés quizás ficou calado, entendeu? Como homem de Deus, que muitas vezes nós entendemos que Deus é que vai fazer justiça, que Deus é quem defende ele, que Deus é que está na sua frente, quem não tem, e muito menos nessas coisas que eu acho algo infantil, né? Um líder, né? Como Miriam, uma profeta, uma profetisa como Miriam, um sacerdote também, né? Como Arão, que também foi instrumento de Deus, também junto com Moisés. Então, falar mal, tipo assim, daquele que representa a Deus na terra, criticar, murmurar, condenar, sem motivo, porque não entendem as coisas de Deus, porque a inveja cega o entendimento dos profetas, a inveja cega o entendimento dos sacerdotes, dos líderes de agora, a inveja aquele que é escolhido. E isso é uma realidade, é um fato, trazendo essa realidade agora para mim, para você, para esta geração, para este tempo que Jesus está voltando, para esse tempo final. Como eu já falei, vemos a multidão falando muitas coisas da parte de Deus, né? E vemos uma minoria dos escolhidos se manifestando. Acho que está nesse tempo de Moisés ficarem calados, porque Deus vai fazer mais, irmão. Eu acho não vou falar de acho. Eu creio que Deus está incomodando a essa geração de profetas, a essa geração de evangelistas, porque é necessário, irmãos. Igreja, é necessário que Deus te incomode, é necessário que o Espírito Santo de Deus incomode você, é necessário que, aleluia, Deus te incomode, Deus incomode o teu ministério evangelístico, em nome de Jesus, que saia do teu próprio anonimato, do anonimato que você tem criado, dizendo que é Deus que te escondeu, e muitas vezes é você que se escondeu, dizendo que foi Deus que te escondeu. Não cria um anonimato que Deus não aprovou. Não cria um anonimato que Deus não aprovou. É o tempo de você se manifestar, de falar, de dizer, de proclamar, ou assim diz o Senhor. Olha aqui. E o Senhor disse repentinamente a Moisés e a Arão e a Miriam. Deus já mostrei. Vamos por aqui. Bora conversar, bora falar. Onde estão 2 ou 3, eu quero estar presente. Vocês 3 vinde ao tabernáculo da congregação, e eles foram. A quantos homens e mulheres de Deus não está chamando hoje com essa palavra? Eu estou guiando por essa palavra. A quantos Deus não está chamando? Bora
Bora conversar, vamos falar. Vamos, vinde ao tabernáculo da minha presença. Vamos ter mais intimidade. Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo, Deus quer falar mais com a igreja, Deus quer falar mais com aqueles que são escolhidos, Deus quer falar mais, claro, com os seus profetas, Deus quer falar e revelar a palavra para os evangelistas. Deus está chamando, aleluia, Deus está chamando para a intimidade, para o tabernáculo, né? Deus está chamando você. Eu não sei se será, eu vou colocar teu nome, quizás não é Moisés, quizás teu nome não é Arão, quizás teu nome não é Miriam, mas Deus está chamando ao tabernáculo da congregação para ter comunhão. Deus quer falar com você. Aqui diz que eles foram. Agora, para você nesse tempo, você tem que ir. Você foi ao tabernáculo? Já você foi se encontrar com Deus? Já você foi lá na presença do Senhor para escutar a palavra dele? Já você foi a ter intimidade profunda com ele, escutar e ouvir o que ele tem para te dizer, para que você faça e obedeça em nome de Jesus e cumpra o teu ministério profético, evangelista nessa terra. Estou me focando hoje nesses dois ministérios porque eu tenho uma carga no meu espírito agora, irmãos. Não é por acaso que eu estou falando essa palavra. Não é por acaso. Desde o início do ano, Deus está falando para os evangelistas. Mas Deus também desde o início do ano falou para mim e continua falando, né? Que esses chofares têm que se levantar junto, né? Que tem que se levantar, né? Junto. Em qualquer parte do mundo, qualquer parte do Brasil, tem que se levantar os profetas genuínos, os profetas que realmente ouvem a Deus, os profetas que escutam a voz de Deus, seja que Deus fale contigo através de sonhos, de visões, ou face a face, mas Deus está falando contigo. Só basta, né, ir ao tabernáculo para escutar, para ouvir o que Ele está transmitindo, o que Ele quer falar, o que Ele está falando, porque Deus está falando. A multidão está falando um monte de coisa, está pregando, está profetizando, está liberando profecias de muita gente, de muitas coisas que Deus não falou, mas Deus tem os seus escolhidos, os seus eleitos, aquele que tem compromisso, aquele que tem um chamado para esta geração, para marcar esta geração, assim como Moisés marcou a sua geração, como profeta de Deus, como um grande apóstolo também para a sua geração, porque ele estabeleceu paternidade na sua geração para muita gente de Israel. Mas Deus está chamando para o seu tabernáculo, Deus está chamando para a congregação. Aqui não estou falando de templos, estou falando de congregação, estou falando para a congregação, para ter comunhão, para se reunir com eles, com você, comigo. Deus está chamando a se reunir, Ele quer conversar, Ele quer transmitir as suas ideias, Ele quer transmitir os seus pensamentos que são, aleluia, mais profundos do que os nossos pensamentos. Porque você não está escutando, além do mais, você não sabe os pensamentos que Deus tem ao seu respeito, assim como eu também não sei os pensamentos que Deus tem ao meu respeito. Eu somente sei os pensamentos que Deus tem ao meu respeito quando Ele fala comigo, quando eu busco Ele na intimidade, quando eu vou me congregar com Ele, quando eu quero e busco ouvir o que Ele tem para me dizer. Então Deus está chamando aos Arão, às Miriam desta geração, aos Moisés, aos homens mansos, homens que têm um coração manso como Moisés. Deus está chamando homens que sejam instrumento de Deus para a sua geração, homens que sejam realmente chofares do Senhor para a sua cidade, para seu estado, para seu bairro, para a sua nação. Diz aqui, versículo 5: e o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou à porta do tabernáculo e chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E ele disse, o Senhor: ouvi agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em uma visão, e falarei com ele em um sonho. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Vou parar por aí? Aqui. Deus queria falar, Deus já tinha ouvido. Diz aqui que Deus tinha ouvido. No versículo 2 diz: e o Senhor ouviu isso. O Senhor ouviu a murmuração, o Senhor ouviu a crítica, o Senhor ouviu a inveja, os ciúmes que os seus irmãos, né,
tinha contra Moisés, né? E que tomaram a desculpa do casamento de Moisés com a etíope, né? Para falar mal, para criticar a autoridade, sim. Porque Moisés representava a autoridade de Deus em Israel. Então eles estavam criticando, murmurando contra a autoridade profética e de Deus sobre Moisés, que estava sobre Moisés. Então eles não tiveram temor, eles não tiveram respeito, eles não tiveram medo em si de falar mal, né, da autoridade de Deus sobre aquele homem. Apesar de que era seu irmão, apesar de que tinha o seu sangue, mas ele era o homem escolhido de Deus pelo próprio Senhor, com o qual Deus falava cara a cara, face a face, e revelava os seus mistérios sem parábolas, sem enigmas. Ele falava tal qual as suas palavras para Moisés. E eles não tiveram medo de falar mal contra o homem de Deus. E muitas vezes hoje nós temos visto e vemos a diário muitas pessoas falando mal de fulano, de cicrano, né, do pastor, falando mal dos seus pastores, dos seus profetas, ou do profeta, ou dos ministros que Deus tem levantado, aleluia, nesta geração para tentar conduzir um povo, para tentar, aleluia, levar o povo ao conhecimento da verdade, né? Muita gente tem se levantado, está se levantando, infelizmente está falando, criticando, murmurando, com ciúmes e inveja, né? Criticando a autoridade de Deus sobre aqueles homens, incluindo-me a mim, irmão. Nós não somos autoridade em si por nós mesmos. O que nós temos somente autoridade porque Deus, aleluia, depositou e nos batizou com o seu Espírito Santo pela sua graça e misericórdia. Mas nós mesmos, nós temos autoridade, não é sobre ninguém. Quem tem autoridade sobre alguém, sobre a igreja, sobre pessoas, não sou eu. É Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor. A gente somente fala, a gente somente profetiza, libera a palavra de Deus, em nome de Deus, aquilo que o Espírito de Deus assoprou, aquilo que o Espírito Santo, aleluia, revelou, mostrou, seja na intimidade, né? Seja com a palavra confirmada, seja em visões. Deus fala, está falando, só basta chegarmos ao seu tabernáculo de reunião, de congregação com Ele e escutar Ele. Mas a gente não quer ouvir, porque esta é a geração também, irmãos, infelizmente, tenho pena de dizer isso, porque eu também formo parte da igreja, também formo parte do corpo de Cristo. Esta é a geração dos cristãos mais preguiçosos que eu já vi na minha vida, mais preguiçosos para buscar a Deus, para pagar um preço, para orar, para jejuar, para vigiar, irmãos, para ir a fundo com a palavra, para buscar do Espírito Santo de Deus a revelação da palavra. E este é o tempo, infelizmente, meus irmãos, eu falo isso. Infelizmente, é o meu dever falar. É o meu dever falar. Ai de mim se eu não falo. Ai de mim se eu não falar aquilo que o Senhor coloca no meu espírito e o seu Espírito Santo coloca na minha boca no momento oportuno ou inoportuno. Amém? Então, meus irmãos, é o tempo de muita gente preguiçosa, que somente quer falar por falar, somente quer falar e repetir o que escutou, aquilo que ouviu falar de fulano, do pastor, do apóstolo fulano, do profeta fulano, e somente quer manifestar isso. Eu não digo que você não tem que aprender de fulano, de cicrano, de mengano, você tem que aprender. Sim, mas você também tem o dever e a responsabilidade, aleluia, de se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus, se é que o Espírito de Deus está dentro de você. Eu falo, assim como fala o apóstolo Paulo, eu falo para você também. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vai te guiar a toda, não é alguma verdade. Não é alguma verdade. Não um pedacinho de mistério. Não é alguma verdade. Ele vai te guiar a toda a verdade. Ele, o Espírito do Senhor, Ele vai te guiar a toda a verdade e a toda a justiça. É Ele que nos ensinará. É verdade que Deus usa homens, como falou meu irmão, que também é profeta, Márcio Pierre. Deus nos fala também horizontalmente. Sim, eu sei, eu reconheço, porque Deus também fala através de mim para outras pessoas. Deus está falando para você através da minha vida também.
horizontalmente. Glória a Deus por isso, porque Deus continua falando com seus homens. Deus falou através de Moisés, Deus falou através de Miriam, Deus falou através de homem e continua falando, mas Deus fala verticalmente e é a vontade de Deus, é o desejo do coração do Espírito Santo, do coração de Deus, falar verticalmente todos os dias, se comunicar com você todos os dias, antes de você buscar o fulano, antes de você buscar o ciclano, antes de você escutar ou ver um vídeo do profeta, do apóstolo fulano de tal. Irmão, você tem que buscar primeiramente, aleluia, a tua comunicação lá no tabernáculo, lá verticalmente com Deus. Deus quer falar contigo principalmente, aleluia, pessoalmente. Antes de você querer falar, antes de você querer escutar o fulano, você precisa buscar primeiramente a Deus, como diz Mateus 6,33, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, irmãos. É a justiça de Deus que temos que buscar primeiro. É buscar a voz de Deus através do Espírito Santo, na intimidade e comunhão. Porque a multidão está falando, irmão. Muita gente está falando da parte de Deus. Muita gente está liberando palavras proféticas. Muita gente está mandando matar todo mundo com a palavra profética no nome de Jesus. Muita gente, irmão, está falando coisas que somente ouve falar por emocionalismo, por sensacionalismo, por imaginação, como diz a palavra de Deus. Da sua própria imaginação estão criando, inventando palavras, irmãos, sem temor e pudor e sem confirmação do próprio Deus que habita dentro de nós, na presença ou na pessoa do Espírito Santo de Deus. E isso é muito sério, isso é muito delicado, irmãos. Pessoas ouvindo vãs palavrarias, pessoas escutando falsos evangelhos, evangelhos inventados pelos homens, evangelhos de sonhadores. Irmãos, existe só um evangelho, é o evangelho eterno, a palavra de Deus, mas o Espírito Santo de Deus, ele revela esta sua palavra, ele revela a sua palavra àqueles que o buscam, àqueles que se achegam a ele, ao seu tabernáculo. Ele, aleluia, ele quer soprar no teu ouvido, ele quer sussurrar, e se é necessário, ele quer gritar, aleluia, para que você ouça e você saia, aleluia, em nome de Jesus Cristo, saia para fora e obedeça ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Então nós temos que escutar. Porque, irmão, eu falo assim para os profetas, porque eu sou profeta. Eu sou profeta, para a glória de Deus. Irmãos, eu falo isso com pesar, irmão, não porque eu não queira ser profeta, senão porque eu sei a responsabilidade que nós temos diante de Deus, porque a gente somente, os profetas devem e tem que falar somente, aleluia, quando Deus fala alguma coisa para eles, e se Deus dá uma ordem para falar, liberar uma palavra, seja de ânimo, seja de exortação, de encorajamento, seja de repreensão em nome de Jesus, seja de juízo ou castigo, como a palavra de Jonas sobre Nínive, então a gente vai ter que obedecer, a gente vai obedecer. Eu vou dizer assim, diz o Senhor, em nome de Jesus. Porque a gente não vem, a gente não é profeta para agradar a multidão, a gente não é profeta para agradar a ninguém, irmãos. A gente não é profeta para agradar títulos e ministérios, a gente é profeta para agradar a Deus, porque ouve e ouvimos a voz de Deus. Ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o que Deus está, aleluia, planejando no seu tabernáculo, no seu secreto. Deus está falando, mas a gente não está buscando, a gente não está se acercando. E ele disse, chegai-vos a mim. E porque Deus te disse hoje para ti, cheguem-se a mim, chegai-vos a mim, é porque você não está perto dele, é porque a igreja está se distanciando do Espírito Santo, a igreja está se distanciando da presença de Deus, a igreja está se distanciando de ouvir a voz de Deus. E é por isso que Deus fala para ti hoje, chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Assim como aconteceu com Arão e Miriam e com Moisés, Deus chamou eles para o tabernáculo, e lá no tabernáculo Deus não falou para eles lá, Deus ouviu a sua queixa, Deus ouviu a sua inveja, Deus ouviu a murmuração, Deus ouviu a crítica, Deus ouviu o seu descontentamento contra a autoridade de Deus sobre Moisés, que era o líder, o homem, o profeta de Deus escolhido por Deus para essa geração. E eles não tiveram medo nem temor de Deus, nem respeito, nem honra pelo homem de Deus. Então Deus ouviu, mas Deus não falou lá. Deus escutou, mas Deus disse assim, venham ao meu tabernáculo, porque lá eu vou falar com vocês, lá eu vou dizer o que está acontecendo, lá eu vou dizer realmente o que é a verdade. Lá eu vou defender o meu servo, o meu escolhido. Lá
na presença de Deus, eu vou trazer a palavra de juízo. Lá na minha presença, no secreto, aleluia, eu vou trazer a palavra de ânimo, a palavra de encorajamento e a palavra de castigo também. Como foi a palavra que Deus liberou para Miriam. É muito sério, irmãos, falarmos mal do fulano, desse crânio de Deus. Deus quer falar contigo. Isso é um fato. É um fato verídico, é uma verdade diária, espiritual. Porque se Deus é uma pessoa, Ele quer falar com você, Ele quer falar comigo, Ele está falando, mas as pessoas não estão ouvindo. Os evangelistas não estão escutando, estão pregando qualquer palavra. Só porque meu ministério é evangelista, ou evangelístico, eu vou falar, a pregar a palavra, se arrependa. É coisa que Jesus não mandou falar. É verdade que a gente tem que pregar, aleluia, o evangelho a tempo e fora de tempo, mas sempre guiado pelo Espírito Santo de Deus. Né? Tem lógica. Se o Espírito Santo de Deus ele foi enviado pelo próprio Pai para nos guiar a toda a verdade, a toda a justiça, e nos ensinar a usar a espada dele, que é a palavra de Deus, então vamos nos deixar guiar. Vamos nos deixar guiar, vamos nos deixar ensinar por Ele, para que nós para que nós saiamos para as nações, para os becos, para as favelas, para as ruas, para os ônibus, em nome de Jesus, para pregar a palavra que Ele, aleluia, quer que nós preguemos. Em nome de Jesus, mas precisamos ter direção e diretriz do Espírito de Deus. Nós não precisamos andar errando e errantes por aí, irmão. Porque nós temos um Senhor, nós temos um pastor que é Jesus. Ele nos pastoreia através do Espírito Santo, né? Tem pessoas também que temos que respeitar e honrar, assim como Miriam e Arão não respeitaram naquele momento, naquela situação eles não respeitaram, nem tiveram o temor de Deus de respeitar e honrar o seu irmão, né? Que era o homem de Deus, o profeta que Deus escolheu para aquela geração, né? E eles eram um legado que Deus tinha. Glória a Deus, irmãos. E ele disse aqui no versículo 6, e ele disse, Deus, ouvi agora as minhas palavras, se houver entre vós um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele e em uma visão, ou em visão, e falarei com ele em meu sonho, em um sonho. Irmão, Deus está aqui dizendo que ele fala, né, com profeta, que existem profetas que Deus fala, né, com sonho. Eu não estou, porque Deus fala também comigo através de sonho. Essas coisas aqui, essas características de como Deus fala, ou das manifestações da voz de Deus, né? Deus fala comigo, acontece comigo, no caso. Deus fala comigo através de sonhos, né? Deus fala comigo através de visões. Deus fala com a palavra de Deus. Mas o que eu mais amo, eu pessoalmente falando, não falo para a minha glória, me glorio em Cristo Jesus, na sua palavra, na sua misericórdia e na sua graça sobre a minha vida, né? O que eu mais amo de Deus é quando Ele fala pessoalmente, que eu posso dizer, eu falo, eu ouvi Ele. Irmãos, pastores, em nome de Cristo Jesus, Jesus não somente fala com essa Bíblia. A Bíblia é a nossa bússola. Mas Deus fala, porque Deus é uma pessoa. Deus fala audivelmente. Você pode, eu consigo ouvir a voz de Deus. Quando Ele quer que eu ouça, eu ouço. Quando Ele quer que eu interprete um sonho, Ele me dá a interpretação que tenho que orar. E Ele dá, em nome de Jesus. Quando Ele dá uma visão, a visão são clara. E eu sei o que Deus quer quando Ele mostra. Então, meus irmãos, Deus fala. Tem profeta que Deus tem levantado, né? Mas nós não podemos focar o nosso ministério somente num sonho. Eu não posso focar o meu ministério numa visão somente. Porque Hebreus fala assim, que falando Deus em outro tempo, né? Através de muitas formas e de muitas maneiras. Hoje, nos fala através do Filho, né? Mas o Filho está sentado à destra do Pai. Hoje, Deus nos fala através do Filho, mas o Espírito do Filho, o Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você também. Amém?
Glória a Deus. Mas Deus aqui está honrando o seu filho, o seu eleito, o seu escolhido. Deus está aqui falando, está falando na cara de Moisés, ou seja, na cara de Miriam e de Arão. Assim como eles tiveram a cara de pau de falar mal de Moisés na frente de Moisés, mas Moisés era um homem manso, naquela geração era o homem mais manso de toda a terra. Deus falou também na intimidade, lá no tabernáculo, Deus confrontou eles e falou na cara também deles. Olha, não é assim que eu falo com meu servo Moisés, né? Que ele é fiel comigo em toda a minha casa. Olha como Deus está honrando. Será que Deus conhecia Moisés? Deus conhecia, ele está falando, Deus está dando testemunho para Arão e para Miriam de quem é Moisés, de quem era Moisés, né? Não é assim com meu servo, ele primeiro chama de servo. O eleito para uma geração, o profeta para uma geração, o evangelista para a sua geração tem que ser um servo. Meu servo, e de Deus, meu servo. Tem pessoas que se auto-intitulam até servo, sabe? Mas Deus fala que meu servo, ou seja, era de Deus, era dele, né? Que é fiel em toda a minha casa. Outra característica, tem que ser fiel. Fidelidade fala de amor. Fidelidade fala de lealdade, de obediência. Fidelidade. Moisés era fiel a Deus. Em tudo que Deus mandou falar a Moisés, ele falou. Em tudo que Deus mandou fazer a Moisés, Moisés foi fiel e ele fez. Ele foi leal a Deus. Ele amava mais a obedecer a Deus. E agradou a Deus mais do que aos homens. Então assim, Deus está defendendo na cara de Miriam e de Arão. Deus está defendendo o seu profeta. Deus está defendendo o próprio Deus. E quem somos nós? Quem era Moisés? Um ser mortal e carnal, para que Deus defendesse ele de outros homens. Deus é soberano, ele podia fazer, acabar com a Miriam e com Arão, né? Ou ele não podia falar nada, simplesmente podia falar para Moisés, fica calado. Mas Deus decidiu falar, porque Deus também reconhecia a Arão e Miriam como homens e mulheres de Deus. Foram escolhidos por Deus para ser profetis e para ser um sacerdote, o sumo sacerdote no caso de Arão. Mas Deus está defendendo Moisés, né? Não é assim com meu servo Moisés, que ele é fiel em toda a minha casa. Com ele, eu falo boca a boca e de maneira clara. Deus não falava com Moisés em visão ou em sonhos. Deus falava face a face, ou boca a boca, como diz aqui nessa versão King James, e falava de maneira clara. Imagina como Deus, a intimidade que havia entre Deus e Moisés, e entre Moisés e Deus. Imaginem, irmãos, é isso que estamos precisando nesse tempo, igreja. É isso que estamos precisando aqui no Brasil. É isso que está precisando a Venezuela. É isso que está precisando as nações. É isso que a igreja está precisando. Homens fiéis, com um coração de servo. Homens que escutem claro a palavra de Deus. Que escutem de forma clara, de maneira clara, o que Deus está falando. Pessoas que falem com Deus, que conhecem a Deus pessoalmente, não somente de ouvir falar, não somente do apóstolo fulano, do profeta ciclano, do pastor mengano, do missionário, do evangelista ciclano, irmão. Deus fala boca a boca, face a face, de forma clara. Se Ele quer falar contigo de forma clara, Ele vai fazer. Se Deus quer falar somente com visões, Ele vai fazer ainda. Pelo menos eu entendo assim que quando Deus fala, o fato de Deus falar cara a cara, ou face a face, digo eu que é uma conquista. É um preço que temos que conquistar. Temos que pagar. E Moisés pagou esse preço. Você conhece a história de Moisés melhor do que eu. Você tem lido a palavra de Deus. Você conhece tudo que Moisés sofreu e passou. Porque foi o próprio Deus que chamou ele, que escolheu ele, que chamou pelo próprio nome. Então Deus sempre, desde sempre, Deus falava claro com Moisés. Deus não falava com visão ou com sonhos. Descobre o enigma. Não, Deus falava claramente com o seu profeta. Deus fala com os profetas claramente. Com os seus profetas escolhidos por Ele, Ele fala claramente. Claramente. Porque Deus sabe que esses profetas são fiéis, são leais a Ele, a sua palavra, por encima de qualquer liderança. Deus honra a seus profetas.
com ele falo boca a boca e de maneira clara, e não por palavras obscuras, ou seja, não por parábolas, não por enigmas. Deus falava de forma clara. Ele mostrava toda a mensagem clara, visível, iluminada o entendimento de Moisés. E ele vê a semelhança do Senhor, ou seja, Deus tinha dado a Moisés um discernimento, meu Deus, sobrenatural, um discernimento real do Espírito Santo. Um discernimento que somente Deus dá àqueles que são profetas do Senhor, escolhidos por Ele, para uma geração, para marcar uma geração. Nós precisamos ter discernimento. E é por isso que agora eu entro no tema que eu comecei falando, que a multidão está falando um monte de coisas, mas os eleitos estão calando a boca. Os eleitos não estão falando, os eleitos não estão se manifestando nesse tempo que precisamos que se manifestem os profetas, precisamos que se manifestem os evangelistas do Senhor, na igreja do Senhor, nas nações, em nome de Jesus Cristo. Pessoas que tenham discernimento, que vejam a semelhança do Senhor, que vejam claramente, que tenham discernimento, que tenham entendimento, que estejam alinhados com o céu, que estejam alinhados com aquilo que Deus está falando, com aquilo que o céu está proclamando sobre a terra, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Então é necessário que Deus desperte o teu coração e o meu coração, o teu entendimento, e que o Espírito Santo, em nome de Jesus, faça fluir, aleluia, esse discernimento de Espírito, esse entendimento que vem do alto, que não é a sabedoria do homem, não é a sabedoria de uma escola de teologia, é a sabedoria do Espírito Santo. Ele te dá esse conhecimento, Ele te dá essa sabedoria, Ele te dá esse discernimento, para que você tenha, aleluia, entendimento e discernimento das coisas que são de Deus e das coisas daquelas que não são de Deus. Então, por que não tiveste medo de falar? Deus falando para Arão e Miriam. Por que não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés? Por que vocês não se calaram a boca? Por que não ficaram em silêncio? Por que não ficaram somente observando e vendo o que Deus estava fazendo? Ao invés disso, eles não tiveram temor nem medo, né, de falar contra o meu servo. Deus não falou aqui contra o meu profeta, Deus falou contra o meu servo, contra aquele que obedecia a Ele. Porque falaram mal contra aquele que escuta o seu Senhor? Porque falaram mal daquele servo que somente faz aquilo que Deus manda fazer? Porque falam mal, igreja desta geração? Porque você fala mal e se levanta contra o servo de Deus que somente estão fazendo o que Deus manda fazer? Se você não entende, se você não discerne, então fique calado ou calada em nome de Cristo Jesus. Se você não entende, se você não está vendo, se você não vê a semelhança do Senhor, se você não está discernindo o que Deus está fazendo através dos homens de Deus, realmente que são de Deus, então, meu irmão, fique calado, tenha medo de Deus, tenha temor e cala essa boca, em nome de Jesus. Não tenha medo de falar de um servo de Deus. Eu não estou falando de um profeta, de um evangelista, estou falando de um servo, seja qual for o ministério, de um servo, porque eu entendo o que é ser um servo. Um servo é aquele que somente vive para obedecer o seu Senhor. Um servo é aquele que vive através do seu dono, do seu amo. Esse é um servo. E Moisés estava vivo, ele vivia, aleluia, através do Senhor. Porque Moisés ia falar somente aquilo que Deus mandava, porque esse é um servo. Ele era obediente. E ele foi obediente. Então por que os seus irmãos, ainda de sangue, se levantaram para falar mal, sem medo, sem ter, aleluia, respeito pelo que Moisés era para Deus? Isso é um ponto muito importante. Moisés era importante para Deus. E é importante até o fim. É importante. Deus precisa levantar Moisés, pessoas que sejam importantes para Deus, que Deus se importe, que Deus defenda eles, mesmo dos seus próprios irmãos. Mesmo dos seus próprios irmãos. Muitas vezes quem se levanta a criticar, a murmurar, com inveja, com ciúme, a condenar, são nossos próprios irmãos, de sangue e da nossa própria igreja, ou da nossa própria fé. Infelizmente, é uma realidade. Sempre vai acontecer isso, né? Mas para que Deus permite isso? Ou para que Deus permitiu isso?
para honrar, ele pessoalmente honrar a vida de Moisés diante dos seus irmãos. Então Deus vai fazer isso com você, que é profeta, com você que é evangelista, e que Deus está te chamando para que se levante sem medo e sem temor da multidão, sem temor daquele que está te condenando, daquele que está murmurando, falando mal de você. Se levante em nome de Jesus Cristo, porque Deus está te defendendo. Deus te reconhece como servo, porque você é o servo do Senhor, o servo escolhido por Ele, para fazer o que Deus mandar fazer, em nome de Jesus. É isso que acontece nessa geração, dessa igreja, infelizmente, vou usar uma palavra muito forte, uma igreja muito libertina, sabe? A igreja, uma igreja muito libertina, é uma igreja que pensa que todo pode fazer, é uma igreja que todo pode falar, é uma igreja que pensa que a graça é falar ou fazer o que me vem na teia. E não é assim, igreja. Não é assim, pastor. Não é assim, meu irmão. Porque nós pertencemos a um reino. Nós temos uma cultura diferente. Nós temos um espírito diferente, que é o Espírito Santo. Então nós temos que nos deixar guiar. Nós temos que nos deixar ensinar. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos vigiar muito naquilo que nós falamos. Se você não está entendendo o que está acontecendo, se você não está entendendo o que Deus está falando contigo através da minha vida, então, irmãos, em nome de Jesus, ore por mim e oro por você, em nome de Jesus Cristo. E eu oro para que Deus te dê entendimento e discernimento em tudo, em nome de Jesus. Mas não se atreva a falar mal de um servo de Deus, daqueles que são servos de Deus. Não se atreva a levantar-se contra um servo ungido, como foi Moisés, do Senhor, porque Deus vai defender ele. Deus vai defender os seus profetas. Deus vai defender os seus servos. Deus vai defender os seus Moisés. Deus vai defender e vai honrá-lo diante de você. Diante de você. Então, tenha temor, tenha terror, tenha medo de Deus. Não do servo, tenha medo de Deus. Do Senhor, do dono daquele servo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Porque diz aqui a palavra de Deus. Versículo 9. E a ira do Senhor se acendeu contra eles. Não falou somente contra Miriam. A ira de Deus se acendeu contra eles, contra Miriam e contra Arão. E ele partiu. Deus foi embora dali. É interessante, me chama a atenção essa frase, que não é nem necessário, tipo assim, digo eu, né? Tentando ser um teólogo, né? Diz aqui, e a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele partiu. Ou seja, Deus foi embora daquele lugar. Eu posso entender assim que Deus abandonou naquele momento aqueles dois. Porque a sua ira se acendeu contra eles. Por não ter medo de falar contra o seu servo. Contra Moisés. Porque o fato de que eles eram irmãos ou família, eles pensavam que se achavam no direito de falar mal contra o ungido do Senhor. Mas perante Deus, não é assim que funciona. Nós temos que ter temor e respeito pelo servo do Senhor, aleluia, e do Senhor daquele servo, que zela e que vela e que defende e que honra aquele servo, como Deus fez com Moisés, né? Diz aqui, e a nuvem se afastou do tabernáculo, e eis que Miriam, olha aqui, e eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve, e Arão olhou para Miriam, e eis que ele estava leprosa, ela estava leprosa. Olha aí o que acontece com aqueles que se levantam. Deus manifesta o coração da pessoa. Essa palavra também é para mim. Não pense que eu estou falando somente para você, mas estou falando do Espírito Santo. Se é o Espírito Santo que está falando, então essa palavra primeiramente é para mim. Em nome de Jesus. Então assim, olha o que acontece com aquelas pessoas, com aqueles líderes, porque Miriam era uma líder, era uma profetisa, que se levanta em crítica, em murmuração, em condenação, né? Sem temor, sem respeito, desonrando aquele que Deus escolheu como seu servo. Olha o que acontece. Deus manifesta a condição do seu coração. Irmão Gabriel, Joshua Dias, Deus te bendiga, meu irmão. Deus manifesta a lepra que há em nossos corações. Quando a gente se levanta sem temor, sem discernimento, sem entendimento, sem temor, sem respeito por Deus e pelo seu servo que Deus escolheu, aleluia, para essa geração, para guiar uma geração através do Espírito Santo e da palavra de Deus que Moisés ouvia. Então Deus teve que manifestar através da lepra, eu acredito assim,
que Deus manifestou o coração de Miriam para curá-la, para sará-la. E Miriam ficou leprosa instantaneamente depois que o Senhor deixou aquele lugar. Glória a Deus, irmãos. É muito triste, né? E é muito difícil. É muito complicado. Dá medo, né? Quando você vê um homem de Deus de verdade, ou um servo do Senhor, e você começar a falar mal, criticar sem saber e sem entender. As consequências vão ser terríveis. As consequências vão ser terríveis. As consequências vão ser dolorosas, tristes, mortais. As consequências. Porque a palavra declara, né? A consequência do pecado é a morte, como última instância. Deus aqui não matou Miriam. Deus não decidiu matar Miriam. Porque diz que a ira de Deus se acendeu contra eles dois. E nessa ira Deus se conteve, porque Ele é uma pessoa, né? E Deus é soberano, Ele podia fazer o que Ele quiser. Ele podia matá-la naquele momento, eles dois, por se levantar contra Moisés. Mas Deus, Ele manifestou a sua misericórdia somente manifestando uma lepra na Miriam. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Né? Miriam ficou leprosa, branca como a neve. Ela ficou leprosa. Olha a consequência do seu pecado, do seu erro, da sua crítica, da sua murmuração contra um homem de Deus. Presta muita atenção, meu irmão, pastor, profeta, evangelista, irmão, em nome de Cristo Jesus. Você que tenha o Espírito Santo de Deus, se é que o Espírito Santo está dentro de você, se deixa guiar por Ele. E eu tenho certeza que o Espírito Santo não vai te usar para criticar, para condenar, para murmurar, para condenar um servo de Deus. Eu tenho certeza e convicção 100% que o Espírito de Deus que está dentro de mim não vai te usar, não vai te guiar para condenar, criticar, murmurar e Ele não vai te permitir manter ciúme contra uma liderança, uma autoridade ou um servo de Deus que Deus levanta nesta geração para guiar a sua igreja, para falar da parte dele, da parte de Deus. Então, meu irmão, tenha muito cuidado em nome de Jesus. Se você não entende, é melhor ficar calado. Como diz a palavra de Deus em Provérbios, né? Até o nécio, até o tolo, quando cala, é chamado de sábio. Então, seja sábio em nome de Jesus. Antes de você se levantar para falar alguma coisa contra um servo, contra um ungido do Senhor. Amém? Glória a Deus. E Arão disse a Moisés: ai, meu Senhor. Ele ficou, eu acredito que Arão ficou tomado de medo, de terror, né? Acho que Deus não manifestou a lepra sobre Arão, porque Arão tinha as vestes sacerdotais naquele momento. Porque as vestes sacerdotais, as vestiduras e as vestimentas sacerdotais já tinham sido consagradas para Deus. E porque Arão mesmo tinha sido consagrado para Deus pelo próprio Moisés, por ordem de Deus, né? Então Deus não se atreveu a tocar o corpo, né, nem as roupas de Arão. Eu não sei se Arão tivesse vestido com uma roupa diferente, que não sejam roupas sacerdotais. Acho que Deus tivesse fulminado também com uma lepra. Porque diz que a ira se acendeu contra os dois, Arão e Miriam. Mas a ira se manifestou visivelmente na vida de Miriam através da lepra. Eu acredito que no coração de Arão se manifestou através do medo, do terror. Aí sim Arão teve medo e respeito por Deus e por Moisés. Tanto assim que ele clamou e rogou a Moisés, né? E Arão disse a Moisés: ai, meu Senhor, eu te peço, não ponha sobre nós este pecado que cometemos tolamente. Ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu a sua falha, a sua falta, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu. É uma coisa muito importante. Eu até aqui risquei e coloquei reconheceu, porque ele reconheceu. O sumo sacerdote reconheceu. Irmão, se você que é pastor, que eu considero que os pastores dessa geração, porque, né, são como sacerdotes, são um sacerdote de Deus, são uma família sacerdotal. Se você é pastor, você é um sacerdote, e se você se sente levantado como sacerdote para falar ou pronunciar alguma coisa, palavra de juízo, de condenação, de crítica, de murmuração, de inveja, de ciúme contra um servo de Deus, é melhor reconhecer. O Espírito Santo que está dentro de você
te dá chance, oportunidade, te dá liberdade de você reconhecer e se arrepender do seu pecado, assim como fez o sumo sacerdote Arão. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, é muito importante reconhecer as nossas falhas, o nosso pecado, os nossos erros. É importante reconhecer as nossas iniquidades. Se você está pecando, tem pecado conscientemente, né? Tenha temor de Deus e se arrependa e reconheça. Busque pedir perdão. Quizá Arão não pediu perdão para Moisés, mas ele somente com aquela atitude que ele teve de desespero, de medo, ele foi correndo, não sei se se prostrou aos pés de Moisés e clamou Moisés: ai meu Senhor, amou até meu Senhor, eu te peço, não ponha sobre nós este pecado que cometemos tolamente. Foi algo tolo, foi algo estúpido que ele fez, que eles fizeram. Criticar, murmurar, manifestar ciúmes, condenar, né? Questionar o casamento, a vida pessoal do homem de Deus daquele tempo, que era Moisés. Ele reconheceu seu pecado. Então por que, se o homem escolhido por Deus a dedo para ser o sumo sacerdote, como foi Arão, ele reconheceu seu pecado, se arrependeu, pediu perdão e reconheceu e honrou ainda a autoridade que Deus escolheu, aleluia, com autoridade divina sobre a sua vida como profeta, como foi Moisés? Por que você hoje, meu irmão, pastor, evangelista, apóstolo, reconheça a sua falha, reconheça o seu pecado, se arrependa em nome de Jesus e você verá as consequências de bênçãos para a sua vida, para seu ministério, para a tua casa, para a tua família. E Deus vai manifestar essa misericórdia em saúde, em cura física, no teu organismo físico, no teu corpo físico, prosperidade, bênção sem medida. Amém? Em nome de Cristo Jesus, eu estou falando da parte de Deus para você. Que ela não seja como um morto. Arão continua falando para Moisés. Que ela não seja como um morto que, ao sair do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. E Moisés clamou ao Senhor. Olha como Moisés, um homem manso, um homem, meu Deus, um homem de Deus, cara. Um homem realmente de Deus. Moisés era um homem manso, que não guardou rancor, que não ficou chateado, não ficou bravo com as críticas, com o ciúme, com a murmuração, com a condenação dos seus próprios irmãos. Porque ele já tinha visto que Deus já fez justiça. Ele já tinha visto que Deus, aleluia, defendeu ele. Então, o que fez Moisés? Ele intercedeu. Ele manifestou o seu ministério, né? E a sua intimidade com o próprio Deus, de interceder pelos seus irmãos. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: eu te peço, ó Deus, cura agora. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Ele intercedeu para que a sua irmã seja curada. Mas, olha aqui. E o Senhor disse a Moisés, Deus apelou a sua palavra, a lei. Olha aqui. Se o seu pai tivesse apenas cuspido no seu rosto, não teria ela ficado envergonhada por 7 dias? Será que Deus conhece de lei? Se ele foi que criou essa lei? Que esteja fechada fora do acampamento 7 dias. Então, e depois disso, que a recebam novamente. E Miriam esteve fechada fora do acampamento 7 dias e o povo não partiu até que recolhesse novamente a Miriam. Glória a Deus, aleluia. Deus é justo, Deus é justo e soberano, Deus é fiel à sua lei, à sua palavra. Moisés clamou, Deus escutou o clamor de Moisés, Deus escutou a intercessão de Moisés como profeta, como homem de Deus, como aquele que representava a Deus na terra. Deus escutou. Mas Deus também falou a palavra de Deus. Deus ensinou, ou lembrou, melhor dito, a lei, a palavra que também foi instituída pelo próprio Deus, né? Se Miriam tivesse sido cuspida no seu rosto pelo seu pai terreno, ela do mesmo jeito ia ficar suja por 7 dias, né? Ou contaminada por 7 dias e envergonhada por 7 dias. Então Deus fez a mesma coisa. Vamos dizer que Deus cuspiu em Maria, em Miriam, cuspiu essa lepra, para que Maria fique envergonhada por 7 dias e ela pense, caia na real, amoleça o coração, se arrependa, se converta, em nome de Jesus, reconheça
quem é Deus e quem é o servo de Deus. E Maria fez, tenho certeza disso. Como profeta, Deus falou com ela em visões, quizás em sonhos, naquele tempo de leprosa. Estava afastada, isolada. Não estava em quarentena, porque foram 7 dias, né? Estava isolada. Estava socialmente isolada do povo de Israel. Estava socialmente isolada e envergonhada, solitária, né? No lugar dos leprosos. Para lá. Por causa de quê? Do pecado de falar muito. De falar o que Deus não mandou falar. Pelo pecado de manifestar a sua iniquidade. O seu pecado. A sua lepra que estava no coração dela. A inveja. Os ciúmes. Né? Ai, Deus também fala conosco, então porque Deus tal. Irmão, cada quem tem um chamado e um propósito, uma função no corpo de Cristo. Respeite a função de cada um. Honre essa função também, porque você pertence ao corpo. Honre aquele servo de Deus. Honre o profeta do Senhor. Honre o evangelista que está falando da parte de Deus também para levar a salvação através de Cristo, através da cruz. Amém? Em nome de Jesus. Se você não entende, meu irmão, então não mexa com ele. Vou falar mais. Não mexa com a vida pessoal dos homens de Deus, do servo de Deus. A vida pessoal de Moisés era a vida dele. Era dele e com Deus. Ele mexeu com a vida pessoal de Deus. Deus defende publicamente. Deus defendeu e fez justiça, soberanamente como o Senhor e Deus. Amém? Então tenha muito cuidado. Presta muita atenção, em nome de Jesus. Porque Deus vai fazer justiça. Deus vai honrar. Lembra que dias atrás, semanas atrás, eu falei, dei testemunho sobre aquilo que me aconteceu no ano 2017, quando eu fui quase assassinado por um homem que eu guardei na minha casa, ajudei por um tempo, por 3 semanas, né? Esse homem, irmão, eu não estou falando para me alegrar, eu não me alegro nisso, nunca me alegrei nisso. Aquele homem que mexeu comigo no ano 2017, né? Eu não tenho medo de falar o nome. Esse homem está morto. Não porque eu matei ele, não porque eu chamei a polícia, não. Deus fez justiça. Eu espero que aquele homem tenha se arrependido no último pensamento dele, pelo menos, em nome de Jesus. Realmente, só clamei por ele misericórdia, mas eu já sabia também. Assim como Moisés ficou calado, eu fiquei calado e clamei por misericórdia. Não senti raiva, não senti nem ódio, né? Porque eu sabia que Deus ia me defender. E Deus deu um ano e 3 meses, eu acho, porque foi no ano retrasado, né? No ano 2019, ele foi assassinado lá em Santa Catarina. Infelizmente, tristemente. Mas, olha só, é um fato mais atual, né? Aqui a sua consequência por mexer com um servo de Deus foi a morte. Com Maria, foi a lepra, por 7 dias. Por 7 dias somente. A lepra não tinha cura naquele tempo. Era somente uma intervenção divina que curava a lepra. Mas não havia cura. Então, irmão, vamos prestar muita atenção. Vamos calar o nosso ego, o nosso eu. Vamos pedir discernimento. Se você não entende o que Deus está fazendo através do seu servo, do seu shofar. Porque o shofar, Deus está soprando o shofar. E o que Deus sopra é o seu fôlego de vida, a sua palavra, né? O seu fluir. Se você não entende esse fluir, e muito menos o toque do shofar, então, meu irmão, por favor, em nome de Jesus, ore pelo seu irmão, ore pelo servo do Senhor, ore pelo profeta que Deus escolheu para esta geração, ore em nome de Jesus pelo evangelista, pelo servo do Senhor, em nome de Jesus, e ore para que Deus prospere o ministério dele, ore para que Deus abençoe o ministério dele, ore para que Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe a sua família, honre em nome de Jesus. Honre, não idolatre, honre, em nome de Jesus. Honre como você honra um servo de Deus na sua geração, como Maria não devia de honrar a Moisés. Quando você reconhece que ele é o servo que Deus escolheu para esta geração. Quando ela tinha que reconhecer a Moisés e respeitar a sua vida pessoal, que ele é o homem que Deus escolheu para tirar o povo do Egito, né? Ele deveria ter temor e terror depois de ter visto aquelas 10 pragas lá no Egito.
Ela não teve temor de falar mal, de criticar, de ter ciúmes e inveja contra seu próprio irmão ou contra o Filho de Deus, contra o profeta do Senhor. E muitas vezes nós não temos medo, por isso que eu falo que esta geração da igreja é uma igreja muito libertina, que quer falar, e não, estamos na graça, eu vou falar o que me dê na telha, o que me dê vontade, eu quero falar mesmo, eu falo mesmo, porque eu sou assim. Irmão, o Espírito Santo não age assim. Quando você tem essa atitude, você não é carnal. Você, claro que é carnal. Você não está sendo espiritual. Você está sendo 100% carnal quando você manifesta, ou quando nós temos uma atitude assim, nós somos carnais, 100% carnais. Mas quando você se arrepende como Arão e reconhece o que Deus é e a quem Deus escolhe, Deus muda as coisas. Deus muda a história, amém? Em nome de Jesus. Diz aqui, e Miriam esteve fechada fora do acampamento 7 dias, e o povo não partiu até que recolhesse novamente a Miriam. Depois o povo partiu, né? Glória a Deus. O povo partiu, aleluia. Mas depois que Deus curou a lepra. Essa é uma palavra para a igreja, uma revelação, uma palavra rema. O povo vai continuar andando. O teu ministério vai continuar avante. Quando a lepra seja tirada. Quando passe o processo da lepra. Quando passa o tempo do juízo, da lepra de Deus. Quando passa o tempo da ira do Senhor. A igreja, o ministério, o teu ministério vai continuar avante. Assim como continuou o povo. Mientras esteja a lepra esteja presente, o povo fica parado. Pelo mesmo tempo que esteja a lepra, o tempo vai ficar parado. O ministério fica parado ao mesmo tempo que você tenha sem se arrepender. O teu ministério fica parado. E falo com temor e tremor isso que eu estou falando. Com medo mesmo. Porque isso é comigo também. É para mim também. Vamos olhar para o nosso coração agora. Que agora temos acesso ao Espírito de Deus. Aleluia. Porque Ele habita dentro de nós. E vamos clamar como clamou Arão a Ele. Ao Espírito Santo, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos clamar, Espírito Santo, mostra a minha lepra, mostra em nome de Jesus Cristo, se eu estou leproso, se eu tenho lepra no meu coração, por favor, em nome de Jesus, mostra-me em nome de Jesus, onde eu estou errado, mostra o meu pecado, reconheço que eu falhei, reconheço que eu tenho andado errado, reconheço que eu tenho falado mal, reconheço que eu tenho falado aquilo que não vem de ti, que o Senhor não falou para mim. E quando você reconhece, irmão, a lepra passa e o povo continua. A lepra passa e o ministério continua. O crescimento, a conquista. Amém? Porque assim aconteceu. Se Miriam tivesse ficado por 30, 60, 90 dias de lepra ou leprosa, o povo ia ficar por 3 meses parado. Pode ser um tempo somente. Quando a vontade de Deus será que o povo continue conquistando novas terras. Que o povo continue avançando, porque o reino de Deus é o reino em movimento, não é um reino parado pela lepra. O teu ministério é para que seja em movimento. Deus te chamou a ser um evangelista para que ande em movimento, pregando a palavra a tempo e fora de tempo. Você é um profeta do Senhor para dizer, assim diz o Senhor, em nome de Jesus, com uma condição sarado e curado, em nome de Jesus Cristo. Se há lepra no teu coração, se há lepra, Deus vai tirar. Quando você reconhece, quando você se arrepende, quando você se humilhe, quando você busque, Deus vai tirar todo estancamento, Deus vai tirar de muitos ministérios proféticos, de muitos ministérios evangelísticos. Deus vai tirar todo estancamento, toda lepra vai ser curada em nome de Cristo Jesus e pelo sangue do Cordeiro. Nós já fomos curados pelo sangue. Só basta você tomar posse, reconhecer a sua falha, o seu pecado, a sua tolice, a sua estupidez. Reconheça e você vai continuar avançando. Você vai continuar andando. O teu ministério vai caminhar e vai crescer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos ler mais aqui. Segunda carta a Timóteo. Glória a Deus. Capítulo 4. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, diz assim: conjuro-te, pois, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra,
né? Instes a tempo e fora de tempo, reprova, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faça a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, diante de Deus estou falando essa palavra. Diante de Deus, primeiramente, para honrar e glorificar o nome de Jesus, né? Diante de Deus estou levando essa mensagem para você que tem um chamado para o ofício profético e para o ofício evangelista, em nome de Jesus, né? É o tempo, em nome de Jesus, né, de pregar essa palavra a tempo e fora de tempo, né? Em nome de Jesus, de pregar, de levar o evangelho do reino de Deus. Eu gosto como diz aqui na versão. Olha aqui nessa versão aqui, meu irmão. É uma versão católica, mas é a palavra de Deus também, que eles não leem. Olha aqui. Rogo a você, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir para julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e por seu reino, proclame a palavra. Insista no tempo oportuno. Eu gosto dessa frase aqui. Insista no tempo oportuno e inoportuno, advertindo, reprovando e aconselhando com toda paciência e doutrina. Pois vai chegar o tempo em que não suportará mais a doutrina, pelo contrário, com a comichão de ouvir alguma coisa, os homens se rodearão de mestres a seu bel prazer, desviarão seus ouvidos da verdade e os orientarão para as fábulas. Quanto a você, quanto a mim, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um anunciador do evangelho, um evangelista, anunciador do evangelho, glória a Deus. Realize plenamente o seu ministério, realize plenamente. Irmão, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. O Espírito Santo está falando contigo. A palavra de Deus está falando contigo. O servo de Deus está falando contigo em nome de Jesus Cristo e pelo sangue do Cordeiro e pela sua maravilhosa e infinita graça. Deus está se lembrando de ti. Deus ouviu o teu clamor, mas há um tempo para que acabe o sofrimento. Amém? Suporta. É o tempo de suportar, como diz aqui, né? Suporta. Sofre essas aflições, suporta todas as aflições. Suporta tudo o que está passando, suporta. É o tempo de suportar, já está passando, já está chegando os 7 dias, né, dessa lepra, já está culminando o tempo, já está acabando o tempo. Glória a Deus. Glória a Deus, mas suporta as aflições. Mas depois que passe tudo isso, irmão, faz obras de evangelista. Cumpre o teu ministério de anunciar o evangelho. Cumpre o teu ministério de anunciar as boas novas de salvação. Cumpre o teu ministério, aleluia. Cumpre a tua vocação de anunciar, aleluia, o poder de Deus, de manifestar o poder de Deus. Profetas, evangelistas anunciam e manifestam o poder de Deus. Não que os outros ministérios não manifestem, mas estes ministérios, profetas e evangelistas, são aqueles que, em nome de Jesus, através da história, são aqueles que têm sido usados por Deus para manifestar sinais, prodígios, milagres, para manifestar o poder de Deus, porque o evangelho se manifesta. É o poder de Deus. Não é somente trazer palavras que Deus não falou. Não é somente falar da boca para fora. É manifestar o poder de Deus. É o tempo de os evangelistas se manifestarem e despertarem em nome de Jesus para levarem palavras cheias do poder de Deus, cheias do Espírito Santo em nome de Jesus. Já chega de falar palavras vazias, sem Deus, sem essência de Deus. Já chega de falar palavras vazias que não têm a presença nem a unção do Espírito Santo. É o tempo de nos enchermos de Deus, nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Em nome de Cristo Jesus, meus irmãos. Deus te abençoe, Deus te guarde. Cumpre o teu ministério. Cumpre o teu ministério. Voltando para Miriam e para Arão. O ministério deles não era estar criticando. Não era estar murmurando. Não era ter ciúmes. Não era estar se mexendo com a vida pessoal do seu irmão, que era o líder que Deus escolheu para aquela geração.
o dever deles era cumprir o seu ministério. Profeta, né? Ouvir a voz de Deus, interceder pelo seu irmão, pelo povo. Sacerdote era o sumo sacerdote. Arão era o sumo sacerdote. O ministério dele era, aleluia, levar, aleluia, o povo mais perto de Deus. Levar a palavra de Deus. Mas eles não, eles caíram na armadilha da murmuração, da inveja, do ciúme, da crítica, da condenação. E levaram as consequências do próprio Deus. Do próprio Deus. Então, meus irmãos, cumpra o teu ministério. Faça a obra de evangelista. Deus está chamando a sua igreja a pregar. Irmão, o tempo que estamos vivendo são tempos que estão definindo a igreja. Ou pelo menos eu creio que deveriam definir aos filhos de Deus. Estes tempos são tempos, eu falo assim, são tempos onde a palavra de Deus, tempos finais, que toda a palavra que está para se cumprir, está se cumprindo. Mas Deus tem que se levantar e levantar, aleluia, uma geração, a sua geração desse tempo, e os líderes, os profetas, que Deus, aleluia, quer usar para marcar uma geração, para marcar esta geração e aquela que vem pela frente até que Jesus volte. A paz do Senhor, Kelly Freitas, Deus te abençoe, minha irmã, shalom de Deus. Então é necessário que essas trombetas hoje se manifestem. Deus quer ressoar, Deus quer tocar, aleluia, o chofar dos profetas. Deus quer tocar o chofar dos evangelistas. Deus quer liberar o seu fluir, o seu ruar. Deus quer liberar a sua palavra. Deus quer liberar o seu grito. Deus quer revelar a sua, aleluia, a sua essência, o seu perfume através dos ministérios proféticos e evangelísticos. E é por isso que é um tempo, estamos na geração dos evangelistas, estamos no tempo, aleluia, onde o ministério profético tem que se desenvolver de uma forma sobrenatural, em meio da crise, em meio das provas, em meio das aflições. Sofre as aflições, igreja, em nome de Jesus. Você que não está cumprindo o teu ministério, você que não está obedecendo o teu ministério, pelo menos deixa aquele que está obedecendo, deixa ele tranquilo. Amém? Deixa aquele que está falando, assim diz o Senhor, deixa ele obedecer. Amém? Em nome de Jesus. Deixa aquele que está pregando, que continue pregando a palavra. Amém? Em nome de Jesus. Cala a boca se não tem nada para acrescentar no teu irmão que é servo escolhido por Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos certos, irmãos? É uma palavra, irmãos, que vem de parte de Deus aqui para você e para mim. Vamos ter temor de Deus, terror de Deus. Vamos ter respeito por Deus e pelo servo que Deus defende. Assim como Deus defendeu o Moisés de Miriam e de Arão, vamos ter temor e respeito por Deus, pelo Senhor, aleluia, do servo de Deus. Porque Deus pessoalmente vai defender, vai honrar e vai fazer justiça em favor dos seus servos, dos seus escolhidos, dos seus profetas, eu posso dizer assim, dos seus Moisés desta nação. Então não caia naquela armadilha como caiu Arão e Miriam, falando mal do seu próprio irmão de Moisés. Cumpra teu ministério, irmão. Prega a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Prega o evangelho do reino de Deus. Leva vidas para Jesus. Fala do amor de Jesus. Fala do evangelho da cruz, que é uma cura para aqueles que se estão perdendo. Em nome de Jesus Cristo, ouve a Deus. Escuta o que Deus está falando. Chega-te mais perto ao tabernáculo, porque Deus quer falar contigo. Deus quer te confrontar, para te curar, para te sarar, para te enviar, para obedecer a Ele. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Bueno, irmãos, essa palavra eu não queria falar, mas o Espírito Santo é Ele que faz como Ele quer. Ele coloca suas palavras na nossa boca. Amém? Então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia primeiramente de mim, em nome de Jesus. Que Deus guarde a cada um de nós. Que Deus nos abençoe com sua misericórdia, com a sua graça. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da tua vida, em nome de Jesus. Que Deus dê paz no meu coração e paz na tua vida também, e na tua casa, no teu ministério, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos prestar atenção àquilo que Deus está falando, né? Já está mais do que dito, mas eu quero repetir de novo aqui. Porque estamos nos tempos, aqui, olha o que diz o apóstolo Paulo para Timóteo. Eu não quero
pular essa parte aqui. Eu não quero pular de jeito nenhum. O versículo 3 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Porque virá um tempo em que não suportarão essa doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências amontoarão para si mesmos mestres, tendo comichão nos ouvidos, né? E desviarão os seus ouvidos da verdade. Meu Deus, misericórdia de nós e da igreja, né? Pessoas, homens, pastores, líderes, evangelistas, apóstolos, profetas, né? Missionários, muitos entram aqui. Não estou falando todos, muitos. Todos eles falsos, né? No caso, esse é o tempo, como eu falei em pregação passada, uma pregação passada, que é o tempo da falsidade, da máscara. Porque virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Porque a igreja de agora, irmãos, é uma igreja muito libertina, né? Que pensa que pode fazer o que quer, né? E não suportam este evangelho. É uma igreja que não suporta ser confrontada. É uma igreja que não suporta mesmo, e não suporta e não gosta de ser confrontada com a verdade. Eles não suportam o evangelho do reino de Deus, assim como os fariseus, assim como a igreja antiga, assim como nos tempos de Jesus, não suportavam um João Batista falar, não suportavam um Jesus falar, porque era um evangelho, uma palavra, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, que falava de arrependimento, de conversão, aleluia, de fazer veredas retas, porque o Senhor está voltando, de fazer, aleluia, as suas calçadas planas, para a honra e glória de Deus. Deus está falando essa mesma palavra. É a mesma essência do evangelho de Deus, do evangelho verdadeiro do reino de Deus. Aquele evangelho que o religioso não suporta. Aquele evangelho que aquele que critica, que aquele que murmura, que aquele que tem ciúmes e inveja não suporta. E esse é o tempo, irmãos. Não sei, esse tempo não virá, esse tempo já veio. Já nós estamos nesse tempo. Nós estamos nesse tempo onde a igreja, né? Aqueles que estão brincando da igreja não suportam, aleluia, essa doutrina, o evangelho do reino, a palavra verdadeira do Espírito Santo de Deus. Não suportam. E que fazem quando não suportam? Então, mas conforme as suas próprias concupiscências, os próprios desejos carnais, humanos, eles amontoam, eles buscam, né, as suas próprias amontoarão para si mestres, né? Seus próprios mestres, eles amontoam seus próprios pastores, seus próprios profetas, seus próprios apóstolos, seus próprios missionários, seus próprios evangelistas. Irmãos, é assim que funciona, né? Porque não suportam o evangelho do reino de Deus, porque não suportam a verdade, não suportam essa doutrina do Espírito Santo de Deus, não suportam o poder de Deus. Então eles vão buscar os seus mestres, os seus profetas, os seus pastores, os seus missionários, a seu bel prazer, conforme as suas próprias concupiscências carnais, conforme os seus próprios desejos humanos. Por isso, porque não suportam. Então assim, não, então eu vou arrumar meu próprio profeta, meu próprio sacerdote, meu próprio pastor, né? A seu bel prazer, porque não suporta e não querem ouvir. Eles rangem os dentes, como faziam os fariseus, os religiosos nos tempos de Jesus, que queriam matar a Jesus, perseguiam Jesus pelo mesmo fato de que eles não suportavam a palavra que saía da boca do mestre, da boca do Senhor. Então, da mesma forma, hoje tem pessoas que não suportam essa palavra que sai da minha boca, que não me suportam também, que me perseguem, querem destruir o ministério, querem destruir o teu ministério, porque não suportam o evangelho, não suportam o poder de Deus, irmãos. Estão cansados, porque não suportam. Porque Deus está levantando uma geração realmente genuína de profetas, de evangelistas que falam o assim diz o Senhor, que confrontam o pecado, a falta. Essa é uma geração que não fica mais como Moisés calado. É uma geração que o Espírito Santo é um fogo que está ardendo e está impelindo a muitos a falar assim diz o Senhor. Igreja, se arrependa e se converta, porque é chegado o reino de Deus. Esse é o Espírito Santo, esse é o evangelho que eu creio, esse é o evangelho que eu prego, esse é o evangelho em nome de Jesus, aleluia, que eu tenho sido ensinado aqui na palavra de Deus. E eu sei que estou me arriscando a que muitas pessoas me fechem as igrejas, não me convidem para levar a palavra, glória a Deus por isso. Então quer dizer que Jesus, a palavra dele é certa, é verdadeira.
Porque se há, aleluia, pessoas que não suportam a palavra de Deus, não suportam essa doutrina, não suportam o evangelho de Deus, não suportam o poder de Deus, então eles, conforme as suas próprias concupiscências e desejos carnais, eles amontoam, eles arrumam para si mesmos, para seus próprios ministérios, arrumam que, aleluia, aos seus próprios mestres, seus próprios profetas, né? Minha cobertura. Porque tem comichão nos ouvidos, né? Porque desculpe, e desviarão os seus ouvidos da verdade. Desviarão essas pessoas que não suportam o evangelho, essas pessoas de agora que não suportam, essa igrejinha libertina, que não suporta, porque é religiosa também, não suporta essa doutrina, não suporta o evangelho do reino de Deus, não suporta o poder de Deus através de um servo, de um profeta de Deus, de um evangelista que fala a palavra de Deus de verdade em nome de Jesus Cristo, que confronta a igreja, que confronta a realidade, que confronta a lepra do coração da igreja de agora, que muitos existem, que muitos estão vivos pela graça e misericórdia de Deus, mas muitos têm desviado os seus ouvidos, não estão ouvindo mais a Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade, Ele é a verdade e Ele é a vida. Porque se desviam a verdade, se desviam os seus ouvidos da verdade, se desviam os seus ouvidos da palavra que é a verdade, se desviam os seus ouvidos do Espírito que é a verdade, se desviam a palavra do Pai que Ele é a verdade, então não tem santidade, não tem santificação, não tem vida na igreja, porque desviaram os ouvidos da verdade, a palavra de Deus é a verdade. Quando uma igreja, quando um ministério, aleluia, uma pessoa desvia os seus ouvidos da verdade, do evangelho verdadeiro, do reino de Deus, do poder de Deus, eles vivem perdidos, estão em trevas, estão em religiosidade extrema, uma libertinagem extrema, porque estão desviando os seus ouvidos da verdade e se voltam para a fábula. É melhor escutar o que fala fulano, o que está no YouTube, o que está no Wikipedia, porque vivem de falsas experiências, de fábulas, vivem de invento. Fábulas são inventos, invenções dos homens, imaginações dos homens, evangelhos de demônios, evangelho religioso, manipulador, um evangelho manipulador, um evangelho controlador. E o evangelho de Deus, essa doutrina, o poder de Deus não é controlador para o homem, não é manipulador. É o poder de Deus para quê? Para salvar vidas, para salvação a todo aquele que crê. Primeiramente a você que é cristão, que anuncia e que se chama pelo nome de Jesus. Esse é o poder de Deus, essa é essa doutrina. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então não se desvie do poder de Deus. É doloroso, você não quer escutar, mas aguente, porque traz cura, traz vida eterna, traz salvação, porque é a verdade, e a verdade liberta, a verdade fomos chamados. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece Jesus de verdade, quando você conhece a palavra de Deus de verdade, quando você discerne a palavra da verdade de verdade, você é liberto da religiosidade, da manipulação, do controle dos homens, do falso evangelho, das fábulas. Você se libera das fábulas em nome de Cristo Jesus, pelo poder do evangelho. Mas tu, porém, meu irmão, tu, porém, profeta, evangelista, em nome de Jesus, é para você também. Tu, porém, vigia em todas as coisas, sofre as aflições, faça a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Faz plena demonstração. É uma ordem do Espírito Santo, da palavra de Deus. Faz plena demonstração. Cumpre o teu ministério. Cabalmente, plenamente, obedece o teu ministério. Em nome de Cristo Jesus. Demonstra que tu é um filho. Demonstra que tu és servo. Demonstra para Deus e para ti mesmo, para a tua fé, para a tua convicção. Põe os olhos em Cristo Jesus. Põe os teus olhos, aleluia, no autor e consumador da tua fé. Aquele que te chamou pelo teu nome. Aquele que te chamou para ser um profeta. Aquele que te chamou para ser um evangelista. Aleluia, seja qual o teu ministério, Deus te chamou. E se Ele te chamou, então cumpre cabalmente, plenamente o teu ministério em nome de Jesus. A tempo e fora de tempo. Oportunamente e inoportunamente obedece ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos tirar esse síndrome de Miriam e de Arão das nossas vidas em nome de Cristo Jesus.
Eu convido vocês para sermos curados da síndrome de Miriam, e de Arão, em nome de Jesus. Vamos evitar a lepra em nossos ministérios, vamos evitar a lepra em nossas igrejas, em nome de Jesus. Vamos evitar a lepra no povo de Deus. Vamos ser confrontados, vamos humilharmos a Deus, vamos reconhecer a Deus, vamos reconhecer ao Deus do servo de Deus, vamos honrar de verdade o servo que realmente é guiado por Deus. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Assim diz o Senhor para você nessa noite, nesse domingo. Amém? Glória a Deus, aleluia.